Axé, pessoal. Hoje eu venho neste vídeo diretamente como dirigente espiritual, tá? Hoje realmente aqui eu venho trazer um conteúdo como dirigente espiritual, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos só pra gente dar um exemplo, vamos chamar as entidades, né? Com o nosso celular, ou seja, vamos colocar uma música aqui pelo celular, ou poderia ser uma caixinha de som também. Vamos colocar aqui. Pronto, vamos chamar as entidades com um ponto cantado aqui no celular. Tá. O que eu quero dizer com isso? Tá rolando aí na internet o seguinte, não tem nada a ver chamar as entidades através de aparelhos eletrônicos, através de caixinha de som. Ou seja, dentro de um terreiro, o atabaque pode ser substituído pelo som, ou seja, o atabaque pode ser substituído por uma JBS, por uma caixinha de som. Mas Patrick, pode sim, porque nem todos os terreiros têm condições de comprar ali um atabaque, ou então nem todos os terreiros vai ter um ogã. Para quem não sabe, o ogã é aquele que toca o atabaque, tá? Mas deixa eu explicar para vocês. Você sabia que o ogã faz parte do fundamento de um terreiro? Você sabia que o atabaque faz parte de um fundamento do terreiro? É algo essencial, que tem fundamento, propósito, tem sentido espiritual e energético, diferente de um aparelho eletrônico, uma caixinha de som, uma JBS. Ah, mas Patrick, no meu terreiro não tem ogã, não tem atabaque. Mesmo que o seu terreiro não tivesse o atabaque, compreenda que aquele atabaque que não tem, ele não tem como ser substituído por isso aqui. O que eu quero dizer para vocês se não tem o atabaque, a caixinha de som não vai substituir, tá bom? Vamos compreender o seguinte, nada contra se o terreiro que você frequenta tiver, é claro, uma caixinha de som no fundo, um sonzinho ambiente, porque até então é comum, gente, é muito normal. As entidades estão ali prestando suas consultas, fazendo os seus trabalhos, e bem lá no fundinho, um sonzinho tocando, como um som ambiente, né, para trazer ali uma energia para o local. Porque compreendemos o seguinte, a música, o som, ele tem vibração, ele nos traz vibração. Inclusive é muito comum você, eu, qualquer um em casa, escutando música através do celular, através da TV, sentimos uma determinada vibração, não é? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Escutar um ponto de Exu, escutar um ponto na sua casa e sentir uma vibração com o ponto que você escuta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, é claro, que músicas, independente se está na caixinha de som ou não, vai te trazer vibração. Só que o que a gente está falando aqui é de terreiro, é de incorporação. E quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de fundamentos espirituais. Então, um atabaque, ele não tem como ser substituído. Então, dentro de um terreiro, a caixinha de som, o aparelho eletrônico para chamar, para trazer as entidades, para ser bem sincero para vocês, está errado. Isso não tem um fundamento religioso. Agora vamos compreender o porquê que não tem. Ah, Patrick, então quer dizer que a entidade ela não vai vir através de uma caixinha de som? Olha, pessoal, vamos compreender o seguinte. A entidade, se ela quiser trabalhar, ela vem até mesmo sem música. Ela simplesmente vai vir, vai chegar e vai incorporar. O que eu estou falando são fundamentos dentro da religião. Cada coisa que está dentro ali de um terreiro compõe uma determinada questão, uma energia, consequentemente trazendo fundamento próprio para aquele terreiro e para aquela casa, para aquele trabalho. Então nada ali pode ser substituído, tá bom? Mas vamos compreender o seguinte, o ogã, né, um dos fundamentos, o ogã é conhecido como a pessoa encarregada, ogã ou curimbeiro. É aquela pessoa encarregada
para chamar, para abrir os caminhos para que as entidades incorporem. É o Ogã que tem ali como função fazer isso, abrir os caminhos, convocar, invocar, chamar as entidades. E ele tem essa função através do atabaque. O atabaque, pessoal, vai ter diversos elementos ali que a gente poderia entrar em detalhes, como por exemplo, o próprio material que é feito o atabaque. Inclusive o couro. O couro, que é aquela tampa ali, o local onde que o Ogã bate, normalmente ele é feito de um animal. Consequentemente, aquele animal também traz uma certa vibração. Deixando bem claro que as religiões de matriz africana trabalham muito com o sacrifício, a entrega de animais para esse lado espiritual, para vários tipos de funções e propósitos. Consequentemente, o couro, ele simboliza vida. É isso mesmo. Além de simbolizar a vida, vai ter diversos outros simbolismos. Com isso, é claro, trazendo mais um fundamento para o momento do toque. Então, o atabaque, ele é vibração por si só. Então, o próprio instrumento, ele traz uma energia espiritual oculta, que muitas das vezes as pessoas não percebem. Você sabia que não é qualquer pessoa que pode colocar a mão no couro? O couro é vida, né? O couro que eu falo, o atabaque como um todo, ele é vida. Sendo assim, vida é aquele instrumento que tem como função chamar as entidades, invocar as entidades. Então ele é de extrema importância para dentro do terreiro, ele é a chave. Vamos dizer que o atabaque seria a chave que abre a porta para as entidades chegarem dentro de um terreiro. Por isso que não é qualquer pessoa que pode colocar a mão ou qualquer pessoa que pode tocar. É uma pessoa que recebe essa função, ou seja, é uma pessoa que tem a preparação para tocar o atabaque. Não é qualquer pessoa. Então a gente já entra com um dos fundamentos. Esse é um dos fundamentos e um dos mais principais. E não tem como esse couro, esse toque e inclusive esse Ogã, essa pessoa, ser substituída por um aparelho eletrônico. Por mais que uma canção, um ponto, vai ter também vibração, porque músicas e sons têm vibração, ali o atabaque, a presença, a gente está falando do quesito também material, do fundamento do material que está ali. Então não tem como ser substituído. E dentro de um terreiro, a entidade ela não vai incorporar com o som do radinho, o som de uma caixinha de som. Por que, Patrick, ela não vai incorporar? Porque dentro de um terreiro tem vários elementos ali que compõem o trabalho. E o Ogã e o atabaque é um deles. Mas, Patrick, e se o meu terreiro não tiver Ogã, se o meu terreiro não tiver o atabaque? Quer dizer que a entidade não vai incorporar? Sim, ela vai incorporar, mas não através do som eletrônico. Ela vai incorporar através das palmas, através dos cânticos, ou mesmo que se não tivesse, basta invocar essa entidade que ela irá incorporar, manifestar para realizar os seus trabalhos. Ela não irá vir através do som, ou seja, através ali do som eletrônico, tá bom? Ah, Patrick, você está generalizando porque no meu terreiro a entidade vem. A gente às vezes pode confundir um pouquinho o seguinte: muitos terreiros têm, como eu expliquei para vocês, um aparelho eletrônico, uma caixinha de som como som ambiente. É aquele som que fica tocando ali no final. Porque, como eu disse para vocês, não só o atabaque, mas o som da voz também traz uma vibração diferente, que é a energia do próprio ser, diferente do aparelho eletrônico. Então as músicas que são cantadas através das pessoas traz uma vibração, querendo ou não, vital também no momento ali do trabalho. Então, mesmo que não tenha um atabaque no seu terreiro, vai ter os cânticos ali cantado pelas pessoas, as palmas. Consequentemente, isso vai compor uma energia, uma vibração, facilitando e melhorando a chegada das entidades. E isso não tem como ser substituído por um aparelho eletrônico. Deu para vocês compreenderem?
E mais uma vez dizendo, o meu terreiro tem o aparelho eletrônico. Gente, não tem problema. O terreiro no qual eu frequento também tem. A diferença é que a música que toca lá no terreiro, ela fica ali no fundo, bem baixinha, temperatura, ou seja, com temperatura ambiente não, com um sonzinho ambiente, o volume ambiente bem baixinho. As entidades elas vão vir no som do atabaque e aquele sonzinho fica tocando no fundo para quando os trabalhos começarem, o som fica ali tocando, normal. Inclusive, nos primeiros terreiros no qual eu frequentei, tinha também um sonzinho no fundo. Antigamente era com fita, né? Não era nem CD, não era nem aparelho eletrônico, USB, nem nada do tipo. Era fita e tinha no fundo, ficava tocando ali. Mas tinha o atabaque, tinha o som das palmas, as pessoas cantavam. Aquele sonzinho servia só para ficar no final, quando tudo ficava em silêncio, aquele sonzinho ficava no fundo, trazendo uma vibração. Isso sim pode acontecer e não tem problema. A questão é querer substituir o som da voz, o som do atabaque pelo aparelho eletrônico. E isso não é possível. Ah, Patrick, mas as entidades elas vão incorporar. Como eu disse, as entidades elas vão incorporar quando há necessidade. Sem atabaque, com atabaque, com caixinha de som, sem caixinha de som. Só não devemos confundir e imaginar ou achar que a entidade está incorporando porque a caixinha de som chamou ela. Isso não acontece, tá bom? Isso eu estou falando dentro de um terreiro, tá certo? Porque uma caixinha de som não vai trazer os fundamentos e não vai ter necessariamente o mesmo propósito do que a voz e o som do atabaque que contém todos esses fundamentos. Então, vamos compreender o seguinte, não vamos normalizar uma coisa que não existe, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham compreendido, lembrando que eu estou falando um pouquinho sobre fundamento, tá bom, gente? Cada casa, cada terreiro, cada cultura vai levar ali a sua casa, a sua incorporação, a sua evolução e a sua mediunidade da melhor forma possível. Então, se você segue uma coisa, continue seguindo. Se você acha que está correto, se está te fazendo bem. O que eu estou passando para vocês são apenas fundamentos, aquilo que faz parte realmente da religião, que traz a energia, o propósito e a verdade sobre a religião. Mas isso não quer dizer que você não pode fazer diferente. Deixando bem claro, espiritualidade ela é individual. Compreenderam? É isso. Não esqueça de deixar aí nos comentários, é claro, a sua opinião, curtir esse vídeo e compartilhar para as pessoas que ficam pensando que fundamento pode ser substituído. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.